Apocalipse, capítulo de número 6, verso de número 1, vamos fazer a leitura deste capítulo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos 7 seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como o tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus irmãos, como é maravilhoso conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é maravilhoso conhecer os desígnios de Deus para a humanidade e saber que o Senhor tem a vitória do seu povo em suas mãos. Mesmo diante das aflições desta vida, nós aguardamos
a vitória de Cristo, as vestes brancas, a coroa de glória, a vida eterna, a glorificação prometida a nós, que permanecermos fiéis até o fim. E é isso que nós desejamos fazer. Não queremos nos desviar, não queremos parar no meio do caminho, não queremos nem mesmo olhar para trás. Nós queremos seguir avante, seguir Jesus Cristo, ainda que levando a nossa cruz e negando a nós mesmos, porque nós sabemos que o dia da ira do Senhor se aproxima, e ai daqueles que não estiverem do lado de Cristo. Nós já vimos até aqui que o livro de Apocalipse vai falar 7 vezes sobre a volta de Cristo. Esse livro não é uma descrição profética, cronológica, em 22 capítulos. Na verdade, os 22 capítulos vão nos falar 7 vezes sobre a volta de Cristo. A primeira vez que João nos fala sobre a volta de Cristo, capítulo 1 ao capítulo 3, ele nos mostra Jesus com a igreja nas suas mãos. Ele nos mostra Jesus passeando no meio da igreja, segurando a igreja nas suas mãos, alertando a igreja sobre os perigos que ela corre, fortalecendo a igreja, exortando e disciplinando a igreja e fazendo promessas àquele que vencer, ao vencedor. Por isso, nós lutamos para sermos vencedores por Cristo. Nós não lutamos para sermos derrotados, mas para sermos vencedores por Cristo. Na segunda vez que João vai nos falar sobre a vinda de Cristo, ele agora vai nos falar sobre a glória do Pai no céu, capítulo 4, a coroação de Jesus como Rei dos Reis depois da sua morte, capítulo 5. E no capítulo 6, nós estamos vendo a abertura dos 6 primeiros selos, que estão selando o livro que estava na mão de Deus e que foi passado à mão de Jesus Cristo. Depois ainda veremos a abertura do 7º selo, e assim encerraremos esta segunda vez, esta segunda sessão que João nos fala sobre a vinda de Cristo. O que nós vimos é que cada vez que ele nos conta sobre a volta de Jesus, ele acrescenta algo novo e guarda o grande final para a última vez, para nos mostrar só da última vez novos céus e nova terra que nos aguardam. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é interpretado principalmente de 3 maneiras distintas. Alguns interpretam este livro com uma visão preterista, uma visão do passado. Alguns vão dizer, essas profecias já aconteceram. Outros interpretam esse livro com uma visão futurista. Olha, tudo o que está escrito aqui ainda vai acontecer. Capítulo 1 ao 3, tudo bem, o Senhor tratando com a igreja, mas do capítulo 4 em diante, tudo o que está escrito aqui, não aconteceu ainda acontecerá. Mas nós acreditamos que o que está descrito no Apocalipse, essa profecia revelada, possui uma interpretação histórica. As profecias aqui reveladas já começaram a acontecer desde que Jesus subiu aos céus, e elas serão completadas exatamente no dia que Jesus voltar à terra. Então se encerrará esta era que chamamos de era cristã, que vai desde a morte e ressurreição de Cristo até a sua volta gloriosa e o seu triunfo sobre o mal. Amém, meus irmãos? Dito isto, vejamos o que esta cena maravilhosa
do Apocalipse nos apresenta. Muitos começam a ler esse capítulo 6 e encontram aqui esses 4 cavalos, e enquanto os cavalos saem correndo, muitos também saem correndo desses cavalos, porque não entendem o seu significado, ficam assustados com a palavra que é dita aqui. Porém, meus irmãos, como eu já disse outrora, esse livro não é para nos assustar, mas para nos revelar a mensagem encorajadora de Cristo para a igreja. Nós precisamos do encorajamento de Jesus para chegarmos até o fim. Então, a palavra diz que o Senhor está nos céus sendo coroado como rei. Os 24 anciãos cantam, os seres viventes cantam. João vê uma multidão de milhares, de milhões de vozes cantando ao Senhor. Os céus e a terra cantam ao Senhor. E agora no capítulo 6 ele começa a falar sobre os selos que estão sendo abertos. Notem os irmãos que os 4 primeiros selos vão nos falar sobre uma visão aqui da terra. Aqui da terra. Vão nos falar sobre os 4 cavalos e os seus cavaleiros. E o que nós percebemos sem dificuldade alguma é que os cavalos e os cavaleiros foram ordenados a agirem sobre a terra. Quando o 5º selo é aberto, versos de número 9 a 11, nós mudamos o cenário da terra para o céu. E o que é visto no 5º selo não é uma ação sobre a terra, mas é uma revelação dos céus, confortando o nosso coração acerca daqueles que já partiram para estarem com o Senhor. E nós vemos aqui as almas no céu com o Senhor. O 6º selo é aberto, e agora o que nós vemos não é mais nem a visão da terra, nem a visão do céu, mas nós temos uma profecia sobre o último dia, o dia que o Senhor virá com a sua ira total, destruindo tudo o que nós conhecemos. Se hoje os homens estão reclamando que a Amazônia está queimando, no dia que o Senhor voltar, toda a terra queimará, não apenas a floresta amazônica. O Brasil e o mundo arderá em fogo, os céus serão enrolados como pergaminhos. É tanta fumaça que a luz do sol não é vista com clareza, a lua parece sangue. E notem desde já os irmãos que João nos fala do sol e da lua ao mesmo tempo, para mostrar que a volta de Jesus será universal. Se no Brasil o sol estiver escuro, lá no Japão a lua estará vermelha e a terra estará queimando no dia que o Senhor voltar. Então o que nós faremos agora é analisar com mais calma o que são, primeiramente, esses cavalos, esses cavaleiros e o que eles estão fazendo sobre a terra. Nós que entendemos que o livro do Apocalipse é uma revelação histórica, que ele já está se cumprindo. Por isso que nós vamos chamar esse capítulo 6 aqui, até a abertura do 7º selo, que o Apocalipse chegou. Amém, meus irmãos? O Apocalipse chegou. Não espere o Apocalipse já começou. Ele já começou. O fim já começou, não tenha dúvida disso. Pastor Hernandes Dias Lopes, ao escrever o seu comentário sobre o Apocalipse, ele deu o título ao livro, Apocalipse, o futuro chegou. Muitos estão esperando acontecimentos, nós não estamos esperando acontecimentos, nós estamos vivendo os acontecimentos proféticos e estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Os primeiros versículos vão nos falar desses cavalos. Cavalo, os irmãos sabem que era um animal usado na guerra. Cavalo era um animal de guerra.
E quando nós vemos esses selos abertos e os seus cavalos, nós sabemos que eles saíram para guerrear, e eles estão agindo sobre a terra. Há uma discussão sobre quem é o cavaleiro do cavalo branco. Só para os irmãos entenderem um pouco dessa discussão, se nós tivermos uma interpretação, se nós fizermos uma interpretação futurista sobre o livro de Apocalipse, é comum que pensemos que esse cavaleiro do cavalo branco será o anticristo, ou é o anticristo, que ainda virá, fingindo, se passando por Cristo. Mas, já disse para os irmãos que nós fazemos uma interpretação histórica, não futurista apenas. Então nós, como por exemplo, William Hendricks e Martin Lloyd Jones dizem que possivelmente esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo, que foi coroado e que cavalga para vencer. Notem os irmãos, que o versículo de número 2 termina dizendo que como vencedor, cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Bom, embora eu goste muito desses comentaristas e concorde com quase tudo o que eles falam, eu não vou discordar deles, mas eu prefiro ficar com aqueles que não dizem, não determinam, não definem quem é esse cavaleiro do cavalo branco. Porque parece que a intenção do livro não é dizer quem é o cavaleiro, mas dizer o que o cavaleiro e o cavalo branco estão fazendo. E aí vem a pergunta: o que eles estão fazendo? Branco é a cor da pureza e da santidade. E nós sabemos que quem diz para esse cavalo partir foi Jesus Cristo. Foi Ele que deu ordem ao cavalo, e o cavalo saiu, porque quando Jesus abre o selo, o cavalo recebe a ordem para sair. Meus irmãos, esta cena é muito parecida com a cena registrada nos evangelhos. Por exemplo, no Mateus 28, quando Jesus chama os discípulos a si, lá no final do capítulo, e ele diz: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. O capítulo 5 de Apocalipse é o momento em que Jesus recebe todo o poder nos céus e na terra. Depois disso, Jesus disse aos discípulos: portanto, vão por todo o mundo e façam o que, irmãos? Preguem o evangelho. Então nós entendemos que esse cavalo branco que saiu, determinado a vencer, saiu para pregar o evangelho, saiu para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Esta é a interpretação mais coerente com a palavra de Deus. E por mais que seja difícil para nós, ou para a igreja em toda a sua época, a pregação do evangelho nunca foi feita sem a presença de Cristo. O Senhor termina o livro de Mateus dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O poder e a autoridade que esse cavalo tem para vencer é de Jesus. Quem prega o evangelho sabe que está cumprindo uma missão vitoriosa, uma missão que dá certo. Antes do fim, diz a palavra em Mateus 24:14, o evangelho será pregado em todas as partes do mundo. Então diz a palavra: então virá o fim. As portas do inferno, meus irmãos, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os poderes de Satanás estão amarrados pelo Senhor na cruz, de forma que o evangelho, ainda que sendo impedido por alguns, está livre para ser pregado em todas as nações. Em países que recentemente fecharam as portas para o evangelho, países comunistas, por exemplo, e depois de muita luta, quando os crentes conseguiram vencer as barreiras e chegar a esses países e começar a pregação livre,
foi constatado que nesses países fechados para o Evangelho, já existiam muitos crentes lá dentro. Paulo estava preso em Roma, e ao escrever aos Filipenses, ele diz: eu estou preso, mas a palavra do Senhor corre livremente. Uma cama de enfermidade não pode nos impedir de pregar o Evangelho. As cadeias, as leis, a opressão, o mundo, o pecado ou o diabo não podem nos impedir de pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Essa é, portanto, a mensagem do cavalo branco. A igreja deve prosseguir vitoriosa e determinada a vencer. E nós devemos, igreja, prosseguir anunciando o Evangelho. Portanto, pregue e não se cale. E parece que Satanás tem convencido alguns de nós a viverem amordaçados, com a boca fechada, não falam mais de Cristo, não anunciam a salvação, não dizem o que estão fazendo na igreja no domingo. Aquele típico crente 007, um agente secreto, tão hábil na arte de disfarçar, que no meio dos mundanos ele se parece como eles, sabe? É um 007, mas nós não somos 007, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, para pregar o Evangelho. Você pode sair daqui nessa noite, sabendo de uma coisa: quem prega o Evangelho está junto com o Senhor, cavalgando, determinado a vencer. Nós pregamos porque sabemos que venceremos. Nós precisamos insistir enquanto é tempo, porque a única esperança do homem sem Jesus é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para a salvação da sua alma. Amém, meus irmãos? Então, diz o capítulo de número 3, que o segundo selo foi aberto, e o segundo ser vivente, lembram que são 4 seres viventes, o segundo ser vivente diz: venha, o outro cavalo vem, e esse era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. E o cavalo vermelho e o seu cavaleiro saíram, obviamente, guerreando, derramando sangue em todo o mundo. Mas notem uma coisa, irmãos: o cavalo branco prega o Evangelho, o cavalo que vai atrás do cavalo branco, o cavalo vermelho, leva a espada e está com ordem, recebeu ordem e autoridade para matar os homens. Em todo o mundo a morte tem acontecido, os homens estão se matando uns aos outros, mas existe um detalhe a ser observado aqui: esse cavalo vermelho que sai com autoridade para matar as pessoas, está correndo atrás da igreja. E em todo o mundo onde o Evangelho é pregado, também existe a perseguição. Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Os homens serão presunçosos, enganadores, serão violentos, amigos dos prazeres, inimigos de Deus, inimigos da família, não amarão mais as famílias. E Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, versículo de número 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. O cavaleiro cavalgando o cavalo vermelho segue o cavalo branco, perseguindo-o para a matança de todo mundo, mas principalmente ele tem autoridade dada por Deus para matar os crentes, para perseguir os crentes, para colocar os crentes sob a provação divina, a fim de que os crentes sejam
aprovados por meio da tribulação que lhes sobrevém. Então, quando passarmos por lutas e dificuldades, nada de desespero. Amém, meus irmãos? A prova vem para nos aprovar. A doença vem para provar a nossa fé, a perseguição vem para provar a nossa fé, a calúnia vem para provar a nossa fé. E se as leis, os homens, o mundo se levantarem contra nós e tentarem nos matar, eles estarão amando de Deus, provando a nossa fé. Meus irmãos, esse cavalo e o seu cavaleiro não representa nenhuma pessoa definida, não pertence a uma época especial que está por vir. O mundo está sempre perseguindo a igreja. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, nunca houve uma trégua entre a luz e as trevas. Notem, os irmãos, que lá em Gênesis capítulo 4, Caim, um homem ímpio, derramou o sangue inocente do justo Abel. E o que nós vemos em toda a história é que a luz está sendo perseguida pelas trevas. O mal está sempre perseguindo o bem. Mas a palavra de Deus também nos diz: não vos deixes vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. Apocalipse 12, 3. A terra está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Notem, os irmãos, as duas grandes últimas guerras mundiais, a quantidade de homens que morreram. E quem estava à frente dessas guerras? O cavalo vermelho e o seu cavaleiro. Os homens estão loucos. São feras bestiais, estão ávidos por violência. Os homens estão derramando sangue como quem derrama água. Os homens estão loucos, violentos, são feras que se matam umas às outras. Capítulo 6 ainda, versos 5 e 6, nos fala do cavalo preto. Esse é o terceiro cavalo, o terceiro ser vivente. Depois que o cordeiro abriu o terceiro selo, disse: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse talvez seja o selo que nos abre o cavalo e o cavaleiro mais complexo, mas é possível fazermos uma boa dedução. Esse cavalo está sobre a terra. Lembre que nós estamos vendo uma visão da terra, das coisas que já começaram a acontecer desde que Jesus subiu aos céus e foi coroado rei, mas que ainda hão de acontecer mais e mais até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo o evangelho será pregado. Até a vinda de Cristo os homens se matarão uns aos outros. Até a vinda de Cristo o cavalo preto estará cavalgando sobre a terra. E o que esse cavalo faz? Vejam, os irmãos, o cavalo preto representa a fome e a pobreza com as quais o mundo inteiro sofre. E esse cavalo fala da desigualdade social. Enquanto alguns têm muitos, outros não sabem o que vão comer amanhã de manhã. A quantidade de crianças subnutridas, famintas, famílias que hoje, eu não estou falando de tempos passados, eu estou falando de hoje, que fazem uma única refeição durante o dia inteiro, doentes por causa da fome, da desnutrição. Os irmãos de Moçambique, que não conseguem recursos para colocar telhados sobre a sua local de congregação, de culto. Pessoas necessitadas. Enquanto os nossos filhos estão batendo o pé e dizendo: eu não quero tomar todinho hoje, eu quero tomar Coca-Cola. Nós temos crianças morrendo de fome do nosso lado. Notem, os irmãos, que existe o trigo, mas o preço está muito alto.
Um homem precisava trabalhar um dia inteiro, porque esse era o salário de um dia inteiro, 1 denário, para comprar 1 litro de trigo. 1 litro de trigo era alimentação para uma pessoa apenas. Normalmente, se as coisas estivessem fluindo normalmente, ele compraria 12 quilos pelo mesmo preço. Notem aqui a inflação. Notem aqui a dificuldade econômica. Dessa forma, irmãos, o trabalhador só conseguiria alimentar a família com cevada. E os irmãos sabem que a cevada era comida destinada aos animais, não às pessoas. Lembram da parábola do filho pródigo? O que ele queria fazer? Comer as bolotas que eram dadas aos porcos. Então as pessoas ficam tão famintas que querem comer a comida que é dada aos animais, porque não tem dinheiro para comprar a comida melhor. Essas ideias sobre o fim já tinham sido anunciadas por Jesus. Por isso nós entendemos que a interpretação melhor é a histórica. Vocês lembram o que Jesus disse? Que haveria fome, haveria guerra, rumores de guerra, haveria morte como sinais do fim. O cavalo preto também descreve a pobreza dos crentes por não fazerem concessões. Muitos crentes não estão enriquecendo, sabe por quê? Porque não entram nas jogadas corruptas, não fazem a politicagem que é praticada, porque não se corrompem. E por isso não enriquecem, não ganham recursos, não têm vantagem, ficam pobres. Mas é melhor ficar pobre e fiel a Cristo do que enriquecer. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Durante a perseguição da besta, Apocalipse 13, os irmãos sabem que aos crentes será vetado comprar e vender. E por causa disso, eles passarão fome. Durante a perseguição romana, já nos dias de João, muitos crentes tiveram seus bens confiscados e perderam todos os seus direitos de cidadãos livres. Pessoas como eu e você, que tinham posses, que tinham casas, que tinham terrenos, que tinham salário, foram colocadas diante de autoridades romanas e foram perguntadas: vocês negam a Jesus? Porque se não negarem a Jesus, perderão todos os seus bens. E elas disseram: não negamos a Jesus. Muitas foram presas, outras tiveram o espólio dos seus bens. Leia o livro de Hebreus. Perderam tudo, e com isso viram a família perder expectativas de futuro, passar fome. Imagina os irmãos se, para ser um crente, você tivesse que abrir mão do seu salário, da sua casa, dos seus bens. Muitos irmãos estavam fazendo isso. Mas eu quero que os irmãos ainda entendam que a este cavalo preto foi proibido danificar o azeite e o vinho. E o que nós aprendemos aqui? Azeite e vinho sempre foi a melhor comida. A comida dos ricos. Os ricos é que usam o azeite e o vinho. O azeite e o vinho falam de riqueza, de prosperidade. E o que nós percebemos é que mesmo no mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo e a desigualdade social. Mas os ricos, notem isso, mesmo diante dos problemas sociais, sabem ser ricos. Os ricos sabem ser ricos, gozam desses privilégios. Mas não fique invejando o rico, porque o melhor de Deus está reservado para nós, e ainda virá. Amém, meus irmãos? As insondáveis riquezas de Cristo. Notem comigo, capítulo 6, versos 7 e 8, a figura agora é do cavalo amarelo. Na verdade, esse nome amarelo pode também ser traduzido por um cavalo baio, ou um cavalo pálido.
E esta sim é a cor da morte, a figura da morte do mundo dos mortos, porque onde o cavalo passa, onde esse cavalo passa, o inferno, o Hades, segue-o de perto. O cavalo vai matando os ímpios e o inferno vai recolhendo esses ímpios. O mundo dos mortos sempre vem atrás da morte. A morte derruba, o Hades recolhe. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma. O pó volta à terra e o espírito vai ser tomado pelo Hades, o local dos mortos. Observe que a morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo de autoridade, só atuam sob a permissão divina. Seu círculo de ação, apesar de grande, é limitado e seu território definido. E o anjo diz: 1/4 da terra para matar, não mais que isso. 4 instrumentos são usados por esse cavalo e o seu cavaleiro: a espada, a fome, as pragas e os animais. A espada trata-se da morte provocada pela guerra e pela violência, pela criminalidade e pela intolerância. A fome é o subproduto da guerra e da desigualdade social. As pragas são as doenças, as pestes e as epidemias que estão por toda parte. E os animais selvagens podem ser aqui chamados também dos homens que estão matando uns aos outros. Tanto as feras mesmo, quanto os homens que parecem feras famintas. Meus irmãos, todos esses instrumentos representam os tipos de sofrimentos. A fome faz o homem sofrer. A violência nos faz sofrer. As doenças nos fazem sofrer. A crueldade do próximo nos faz sofrer. Mas diante de todos esses sofrimentos, nós temos uma mensagem de esperança. Não importa a dor que você está sentindo hoje, essa dor foi limitada por Deus. Não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse capaz de suportar. Mas junto com a dor, com a tentação, o Senhor também provê o escape. E ainda que o nosso sangue seja derramado e o nosso corpo caia sobre a terra, o próximo selo vai nos mostrar que se estamos em Cristo, a nossa alma será recolhida com o Senhor no céu. Saiba que Jesus está contigo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Feche os seus olhos se você sabe a letra, Mistério ou se você de tua glória, deseja orar nesse tempo. Cristo em ti se Se você quer louvar o Senhor, louve a Ele cantando conosco. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Sim. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Aleluia. Maior amor que o meu pecado, nada vai me separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é.
O véu tu rompeste, aleluia. a tumba vazia agora Ele reina está. soberano. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, filho.